Fala, queridos, aqui é André Gibran, continuando o canal Deus na Prática. Eu falei pra você que toda segunda ou terça ia ter vídeo novo aqui no canal. Em geral, eu vou gravar na segunda, é isso que eu tô fazendo hoje, e você pode ver o vídeo geralmente na terça, mas vai que segunda à noite sai. Hoje eu vou compartilhar contigo uma pregação de ontem que mexeu comigo demais. E essa pregação trata daqueles três caras famosos na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ela vai ensinar você, assim como me ensinou e me fez perceber muita coisa, vai te ensinar como que você deve reagir no meio das provações, porque está escrito lá em Tiago, nessa vida tereis aflições. Então assim, esse negócio de tem gente que vai para a igreja, começa a aceitar Jesus e começa a seguir o que a palavra diz e tem a impressão de que agora não vai ter mais nada de ruim na minha vida, nunca mais eu vou ficar doente, nunca mais eu vou ter um perrengue financeiro. Não é assim que funciona. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E num belo dia ele resolveu fazer uma estátua gigante como demonstração de poder, para dizer que ele era grande, que ele era poderoso. E ele ordenou que quando tocassem as trombetas, todo mundo ali, estava todo mundo do reino reunido, vários governadores que serviam Nabucodonosor e todo o povo também. Quando tocasse a trombeta, todo mundo tinha, quando os servos lá tocassem os instrumentos, todo mundo tinha que se curvar a essa estátua gigante, que tinha mais ou menos uns 8 andares. Talvez você conheça a história, mas é importante você ouvir para saber da conclusão. E de fato isso aconteceu, tocou lá as trombetas, todo mundo se curvou. Todo mundo, imagina um evento gigante, imagina você hoje em dia num evento gigante, o rei tá mandando você se curvar, todo mundo se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí Nabucodonosor foi lá, os caras falaram, ó, os três lá não se curvaram. Ele foi lá e falou, o que tá acontecendo? Vocês não vão se curvar? Acho que vocês não viram bem, né? Vocês têm que se curvar, senão vocês vão pra fornalha quente. Quem não se curvar perante a minha estátua vai arder na fornalha. E eles falaram que não, olha, a gente não vai se curvar. O nosso Deus... a gente só vai cultuar o nosso Deus, a gente só se curva ao nosso Deus. Isso que você criou, nós não vamos nos curvar a isso. E se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar da fornalha, e mesmo se ele não quiser, a gente não vai se curvar. Nabucodonosor ficou doidão, mandou os servos dele esquentarem a fornalha 7 vezes mais do que o comum, e mandou colocar eles dentro da fornalha. Pena de morte mesmo. Olha a moral dos caras. A fornalha lá estava tão quente que os guardas que levaram os três para a fornalha, quando eles foram chegando perto, eles já morreram. Eles queimaram de tão quente que estava o negócio. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram lá e não teve grito, não teve nada. Nabucodonosor começou a achar estranho, ele olhou lá para dentro, o que ele viu? Eles estavam passeando pelo fogo e junto com eles tinha mais um homem. E Nabucodonosor observou e na cabeça dele aquele homem tinha um aspecto de anjo. No fim das contas, ele mandou tirar os três de lá, abra lá, tira eles de lá, e aí tudo mudou porque Nabucodonosor percebeu o poder grande de Deus. Mandou tirar os três, deu a eles cargos mais altos no governo dele e ordenou que em toda a Babilônia, se alguém falasse mal do Deus deles, essa pessoa ia ser queimada e morta e até os bens da pessoa iam queimar tudo. Então o legal é o que vem agora, é a análise desse quadro todo que me chamou bastante atenção, porque vamos entender o que você tem que fazer quando você está sendo provado. A primeira coisa é não negociar valores, não negocia valores. Está passando por dificuldade, você está passando por um momento difícil, se apega em Deus, Ele está contigo, Ele sabe cuidar de você, Ele é teu pai. Não negocia valores. Ia tudo ficar mais fácil para eles se eles tivessem simplesmente se curvado. Não, eu vou me curvar aqui rapidinho, nem dá nada. Não. Mas não, para eles era um valor muito importante seguir a Deus e somente o que Deus ordenava, jamais se curvar para outros deuses. E eles fizeram isso. A maioria de nós teria medo, sim ou não? Eu vou morrer, mas não esquece que Deus é Deus além da morte. E olha que interessante a atitude deles. Eles não quiseram usar a fé deles. No texto que eles falam fica bem claro. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Deus não quiser, também está tudo bem. É a vontade de Deus que prevalece. Lembra sempre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então o tipo de confiança que você tem que ter é o tipo de confiança cega. Você não tem nem que pensar. Confia em Deus e pronto. Foi o que eles fizeram. Então, primeiro, não negocie valores. Segunda coisa que é muito interessante, lá dentro eles andaram com aquele quarto homem. Então a segunda coisa é, enquanto estiver na provação, em vez de perder sua fé, em vez de duvidar, desfruta da presença de Deus. Quem consegue fazer isso é porque, mais uma vez, é porque a fé está grande. Sabe que está ali na provação e está desfrutando da presença de Deus. Eu vou confessar a você. Teve um vídeo, aliás, o primeiro vídeo do canal, clica aqui no card em qualquer lugar, vai aparecer, que eu conto o meu testemunho.
frio, eu conto que a gente aqui em casa, todo mundo pegou Covid, a minha filha foi internada na UTI. Eu confesso a você, eu sou bastante menino na fé ainda. Eu ainda não posso me considerar um homem na fé. Eu sou menino, eu tô aprendendo. Porque nos primeiros dias de UTI, a minha fé falhou bastante. Desfrutar da presença de Deus foi uma coisa que eu não consegui fazer nos 2 primeiros dias de UTI. Quando a gente passou pro quarto, quando a situação começou a melhorar um pouco, eu consegui desfrutar mais da presença de Deus. Eu consegui fazer minhas orações, eu consegui cantar, entoar alguns louvores. Aí sim, quando a situação melhorou um pouco. Mas eu deveria ter feito isso desde o começo. Se a minha confiança fosse tão grande, se a minha fé tivesse já num nível tão bacana, eu conseguiria ter feito isso desde o começo, porque Deus está no controle de tudo. Agora, muitas vezes a gente sabe que Deus está no controle de tudo, mas a gente não quer que Ele faça o que Ele quer fazer, né? Um medo que talvez você tenha, que eu também tive, é o seguinte, minha filha vai internar na UTI. Qual é a vontade de Deus nesse caso? Será que Ele quer que ela, sei lá, será que Ele quer levar ela? Não quero, né? A vontade de Deus nesse caso iria contra a minha vontade, mas aí a gente tem que lembrar daquela passagem bíblica que diz o seguinte: eu sei bem os planos que tenho para vós, os planos que tenho para vocês são planos de bem e não de mal. Então você tem que lembrar disso. Deus vai atuar para que você seja feliz. Quantas pessoas acham que fazer a vontade de Deus é algo que vai contra a felicidade delas? Não, você tem que morrer para si mesmo, é o que se diz, né? E não está errado. Você tem que morrer para si mesmo e fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa já imagina, eu vou passar uma vida infeliz, não vou fazer nada que eu queira, vai ser ruim. Quando, na verdade, a Bíblia dá várias provas do contrário. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Outro versículo diz, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus quer te dar o bom, sim. E não é só para depois, não é só na eternidade, é aqui também, se você seguir esses princípios. Então, segundo princípio, desfruta da presença de Deus durante a aprovação. É difícil? Pode ser sim, tá? Você está no meio da aprovação, mas é isso que vai fazer de você um verdadeiro homem de fé, uma verdadeira mulher de fé que de fato entrega. Quando você fala entreguei para Deus, não quer dizer, eu entreguei para Deus, do jeito que o povo fala, não quero nem saber. Não é que você não quer nem saber. Você confia de tal modo que você entregou nas melhores mãos. Você devia ter entregado há muito tempo, na verdade. Não quer dizer que você não vai fazer mais nada. A gente viu um problema recente que começou a me encher a cabeça e depois eu entreguei para Deus. Como que foi isso? Eu vou te explicar. Eu estou saindo de um convênio e entrando no outro, porque na minha cidade não atende o convênio que eu estava antes, apesar de ser um plano nacional, mas não atende. E uma coisa que eu gosto muito, e eu acredito que seja um dom que Deus me deu, é o dom da comunicação. Tanto falada como escrita eu gosto, sempre gostei, sempre investiguei muito sobre esse assunto e naturalmente estudei muito sobre esse assunto, eu gosto. Então eu redigi alguns e-mails, eu fiz algumas reclamações na internet, porque esse convênio que eu estou saindo, eles queriam me cobrar 60 dias a mais. Eu tinha que avisá-los com um prazo de 60 dias de antecedência para que eu então pudesse sair do convênio, mesmo não atendendo aqui. Então eu fui pesquisar e depois eu fui escrever. Pesquisei e descobri que o convênio não pode mais fazer isso. A Agência Nacional de Saúde, que regula esse tipo de coisa, não permite que o convênio te cobre 60 dias de aviso prévio. Então é algo que não tem embasamento legal. E foi isso que eu escrevi. E fiquei preocupado, porque você se sente lesado, você se sente assim. E aí eu lembrei da experiência que eu tinha passado com a Lara internada, lembrei do que Deus fez. Em meia hora já tinha um leito para ela, coisa que geralmente demorava um dia inteiro. E aí eu dei risada, olhei pro alto e falei, pai, eu fiz minha parte, porque você também não pode deixar de fazer sua parte. Eu fiz minha pesquisa. É a diferença do, entreguei para Deus, quer dizer, não vou fazer mais nada. Não é isso. Entregar para Deus é, faz a tua parte, faça muito bem feita a tua parte. Se eu não tivesse feito a minha parte, eu teria sido negligente. Era só ficar orando, meu pai, resolve a situação do convênio. Não é só, faça a sua parte. Eu fiz a minha. E depois, literalmente, a gente vai aprendendo, né? Literalmente, eu descansei em Deus. Na sexta-feira passada, eu estou gravando esse vídeo na segunda, na sexta-feira veio a confirmação. O convênio foi meio, como que se diz? Meio marrento. E escreveu, olha, basicamente escreveu o seguinte, a gente está certo, a gente está dentro da lei, não sei o quê, mas a gente vai dar um boi dessa vez, mas nós vamos deixar então você isento aí desses 60 dias. Eu acho que numa comunicação oficial, provavelmente eles não quiseram dizer que eles estão quebrando uma orientação da lei, né? Mas tudo bem, o fato é, resolveu. E eu tinha ficado tranquilo. Fiquei ansioso quando eu comecei a ler a resposta deles? Fiquei, porque eu falei, vem mais provação por aí, vem mais luta por aí, porque eles estavam falando que eles estavam certos. Falei, Jesus. Só que no final do texto estava lá, a benção dada, então tá tudo certo, economizei quase R$5.000.
E o interessante é, a luta ficou mais fácil. Desde que você confia em Deus, a luta fica mais fácil. Você consegue ter a mente tranquila. Porque geralmente quando eu tinha um problema assim, eu ficava preocupado o tempo todo, toda hora verificando para ver se veio resposta. Eu já tive vários problemas assim. A gente tem, né? Na nossa vida de consumidores, a gente não tem. Você vai comprar um carro, você vai fazer não sei o quê, enfim, você tem cartão de crédito. Quem nunca teve problema com cartão de crédito que te cobra o que não deve cobrar? Ou alguém usa o teu cartão, roubam os seus dados, enfim. E a operadora não quer devolver o dinheiro. Problemas existem mil, e se você se deixar levar por esses problemas, você não vive. No meu caso, eu trabalho em casa, eu tô aqui no meu escritório. Se eu me deixar levar por isso, eu não trabalho, a cabeça fica cheia. Quando a cabeça tá cheia, não tem espaço para fazer um trabalho bem feito. E eu preciso abençoar as pessoas através do meu trabalho. Então, descansar em Deus no meio da aprovação, desfrutar da presença dele, que é o princípio 2 que eu falei aqui, é maravilhoso. E a terceira coisa que você tem que fazer, o terceiro princípio, vamos repetir os primeiros dois. Não negocie valores, desfruta da presença de Deus no meio da aprovação. E a terceira coisa é persevere, simplesmente continue caminhando. Lembrei do filmezinho do Procurando Nemo, quem já assistiu? A Dory falando, continue a nadar, continue a nadar. Continua, você tem que continuar e pronto. Voltando ao Sadraque, Mesaque e Abdinego, foi exatamente o que eles fizeram, né? Não negociaram valores, entraram lá dentro, desfrutaram da presença de Deus, porque tinha o quarto homem ali dentro, e perseveraram e confiaram até o fim, ficaram lá. No final, o que aconteceu? Nabucodonosor falou, traz esses caras aqui e tal, vocês aí, filhos do Deus Altíssimo, saiam! E eles saíram, e aí o rei Nabucodonosor colocou eles em cargos maiores, e depois falou para todo o reino, já falei isso aqui hoje, né? Tô me repetindo, falou para todo o reino, ninguém mexe com o Deus deles, o Deus Altíssimo e tal, enfim, o nome de Deus foi glorificado através da fé deles, porque isso acontece, e eles foram grandemente abençoados depois de passarem pela aprovação. Foi Deus que criou toda essa situação para que eles entrassem na fornalha, para que isso tudo acontecesse, para que muita gente tivesse acesso a saber que Deus é o Deus Altíssimo, o único verdadeiro Deus? Eu acredito fielmente que não. Deus não criou a situação ruim. Deus não criou essa coisa na cabeça de Nabucodonosor para ele fazer essa fornalha para que então a fé dos meninos pudesse ser provada e todo mundo fosse abençoado. Mas no mundo tereis aflições, está escrito em Tiago. Então Deus se aproveita dessas coisas que acontecem para enaltecer os dele e abençoar muita gente no meio do caminho. Deus não colocou Covid na minha vida. Deus não coloca uma situação difícil na sua vida, um câncer na sua vida, uma doença. Eu sei bem os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal. Não é Deus que faz a coisa ruim acontecer, mas aconteceu, aí ele vai estar junto contigo e vai te honrar. Se você não negociar seus valores, desfrutar da presença dele e perseverar. Uma última coisa muito importante. Os três, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles entraram amarrados. Eles entraram amarrados na fornalha. Quando o rei viu os três lá passeando, eles não estavam amarrados. Então é interessante notar o seguinte, passar pela aprovação não vai queimar você se você desfrutar da presença de Deus. O fogo da aprovação vai queimar aquilo que te segura, vai queimar aquilo que te amarra, e você vai sair de lá livre e abençoado, que foi o que aconteceu com eles. Recado final. Você não precisa ficar pensando em usar sua fé simplesmente para não passar pelo fogo. Meu pai, me livra do fogo, pelo amor de Deus, não quero ir para o fogo, nunca fogo não quero provação, não quero luta. Não, você faz o seguinte, faz como Sadraque, Mesaque e Abdinego. A sua fé vai fazer com que você passe pelo fogo, mas ileso. Nada vai acontecer com você. Quer dizer, não existe promessa na Bíblia dizendo que você não vai passar por dificuldade, que você não vai passar pelo fogo, que você não vai passar pela aprovação. Muito pelo contrário. Na Bíblia, em vários versículos, diz que isso é bom. A tua fé aumenta com isso. Então você vai passar. Então usa a tua fé para saber que Deus está no controle, que você vai passar pelas situações, mas que Ele está junto com você e que Ele vai te livrar e que você vai ser mais feliz no final. Você vai receber um upgrade na sua vida toda vez que a tua fé for testada dessa maneira e você for aprovado. Esse foi mais um Deus na Prática. No final vai ter mais vídeo para você ver. Se inscreve no canal, compartilha com pessoas que precisam dessa mensagem. Que André, quem precisa dessa mensagem? O mundo inteiro. Todo o mundo precisa desse tipo de mensagem. Precisa entender princípios bíblicos e, principalmente, saber que Deus tem que ser vivido na prática. A história de Sadraque, Mesaque e Abdinego inspirou você a agir de maneira diferente quando você estiver no meio de uma aprovação? Sim ou não?
Será que fortaleceu sua fé? Sim ou não? Isso casa com o seu dia a dia? Você deve usar isso no seu dia a dia? Sim ou não? É óbvio. Hashtag Deus na prática. Vambora. Abraço.